Boa noite, turma. Disciplina Segurança do Trabalho na Mineração. Pessoal, estou passando aqui e eu vou explicar para vocês hoje a aula de número 10, gente. A gente está na aula de número 10, né? A gente está fechando o nosso PDD, o nosso Plano Didático de Disciplina. Gente, a aula de número 10 é sobre o anexo 2 da NR19. O anexo 1 é mais para artifícios e artefatos pirotécnicos. Então é mais para comércio, para indústria. Interessa para nós as tabelas. Nós temos 4 tabelas, tabela tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, onde nessas tabelas a gente tem a quantidade armazenada e conforme a quantidade armazenada, a gente vai ter a distância de uma área habitada para outra área habitada. A gente vai ter a distância caso exista de ferrovias, caso exista de rodovias e também, gente, isso é importante para a mineração, a distância de um depósito para o outro depósito. Então o que a gente vai ter nesses anexos? O volume máximo armazenado, né, é o peso líquido, é dessa forma que se traz na tabela. E conforme o volume, a quantidade e o peso de material que eu tenho armazenado, eu vou ter a distância de um depósito para o outro. Então eu vou estar explicando, vou estar detalhando aqui para vocês esses slides. Também eu estou colocando para vocês, explicando os tipos de materiais explosivos que segundo a Agência Nacional de Transporte Terrestre. A gente tem o explosivo de risco de explosão em massa, a gente tem o explosivo que ele não tem o risco de explosão em massa, mas tem risco de projeção de material e deslocamento de ar. Você tem explosivo que tem pequeno, né, risco de fogo, na verdade. Ele tem um princípio de incêndio, então dá tempo de você ir lá pegar um aparelho extintor e utilizar, dependendo do caso, né? A gente tem os explosivos considerados muito sensíveis e aqueles extremamente sensíveis. Tem aquele explosivo também que não apresenta algum tipo de risco considerável. Então esses explosivos eles são divididos em explosivos produto perigoso classe 1, aí a gente tem as subclasses, né? Explosivo 1.1, risco de explosão em massa. 1.2, risco de projeção de materiais, deslocamento de ar, mas sem risco de explosão em massa. Explosivo 1.3 é o explosivo que tem somente o risco de fogo, mas não tem risco de projeção e nem de explosão em massa. O 1.4 é aquele que não tem um risco considerável. 1.5 é muito sensível, 1.6 é extremamente sensível. Então eu estou explicando essas classes para vocês bem tranquilo, a aula mesmo. Também, gente, eu postei uma atividade para vocês ontem, na segunda-feira. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade. Vocês vão conseguir responder essa atividade, responder esse exercício, né? Lendo a explanação e a aplicação da aula, tá bom, gente? Qualquer coisa, então, me chama aqui, me acompanha aqui na aula, na explicação do slide, por favor. Então a gente vai falar sobre o anexo 2, né? O anexo 2 dá tabelas, e essas tabelas, que é a tabela 1, 2, 3 e 4, ela estabelece critérios que conforme a quantidade de material explosivo depositado, eu vou ter uma distância entre depósitos, entre áreas edificadas, entre ferrovias e entre rodovias. Então olha só, gente. A tabela a seguir se aplicam-se nas atividades de fabricação de explosivos. Ou seja, os critérios de segurança aqui é para atividade de fabricação. No caso mineração, gente, ela não tem mineradoras, né? Elas não fabricam explosivos, elas armazenam explosivos. A gente pode utilizar esses critérios aqui para depósitos, mas geralmente você usa distâncias de segurança maiores. Mas no mínimo a gente vai usar essas tabelas aqui. Então vamos lá. Devendo ser utilizadas de acordo com o tipo de explosivo depositado. Então, ó, conforme o tipo de explosivo. Aí nós temos a seguinte classificação de material explosivo. O material explosivo, segundo a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, é o material classe 1. Aí nós temos as subclasses. Nós temos o explosivo 1.1, que é todo explosivo que tem risco de explosão em massa. Então veja bem, ele tem uma combustão súbita, violenta e ruidosa. Então a gente tem um tipo de explosivo.
O explosivo 1.2 é o explosivo que tem risco de projeção, mas não tem risco de explosão em massa. Ou seja, você tem uma combustão súbita, violenta, ruidosa, só que aí o fogo não se propaga em massa. Você tem a projeção do ar, né, o deslocamento de ar. E esse deslocamento de ar ele projeta materiais. Nós temos aqui o explosivo 1.3, eles têm risco de fogo e projeção, mas não tem risco de explosão em massa. Então, detalhe interessante. Esse aqui, exemplo, pela característica do explosivo que vai ser depositado aqui, às vezes, tendo um princípio de incêndio, dá tempo de você ali combater na fonte geradora, né? Esses dois aqui não. Já tem propriedades diferentes. A gente tem o explosivo 1.4, que é um tipo de material que é considerado como explosivo, mas não tem nenhum risco considerável. Ele não tem explosão em massa, não tem projeção de material, não é sensível a impactos, enfim, não gera uma liberação de energia em uma quantidade violenta, não tem algum risco considerável, mas é sim material explosivo. Substâncias muito sensíveis é o explosivo 1.5. Presta atenção, sensível. Você tem o explosivo que é insensível e você tem aquele que é sensível. Ou seja, neste caso aqui, gente, qualquer impacto, colisão, no transporte, enfim, no transporte ou no ato de manipular, armazenar ali no depósito, ele pode sim sofrer uma reação química e liberar grandes quantidades de energias, né? Depende do tipo de explosivo. E o 1.6 são substâncias extremamente sensíveis. Extremamente sensível. Então, qual que é o critério, né? Para a gente aplicar as tabelas lá. Depende do tipo de explosivo. Então, a gente tem um explosivo que é classificado como munições, não é segredo, né? Armas diversas aí. Nós não vamos encontrar isso em mineração, dificilmente. A gente tem um serviço lá de segurança patrimonial, mas a gente não vai ter depósito de munições, né? Eu acho que bem esporádico. Se existir, eu não conheço. A gente tem explosivos que são à base de pólvoras químicas. Então, a gente vai usar uma tabela específica se ele for classificado como uma pólvora química. A gente tem os os artifícios pirotécnicos tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, olha só, para munições, apresenta o seu risco principal de incêndio, não havendo necessidade de usar tabelas. Por quê? Teve um princípio de incêndio ali, você pega o extintor, vai lá e apaga, né? Considerando que você tem um projeto, que você tem um sistema bem montado na sua empresa, destinado a combate a incêndios, né? Então, às vezes dá tempo ali de você pegar um aparelho para fazer o combate na fonte geradora. Então, não se aplica a tabela, não se tem distâncias. Quem vai determinar essas distâncias? A turma, né? O SESMIT, daquela empresa, que é o pessoal da segurança do trabalho, e também a turma da mineração, né? Quem está envolvido, a gerência, o departamento que toma conta daquele local. Geralmente as empresas contratam uma empresa, né? E essa empresa que vai ser a responsável por fazer o processo de desmonte de rochas é quem vai gerenciar, é quem vai tomar conta. Nós temos aqui pólvoras químicas. Queimam produzindo calor intenso, sem estilhaços ou pressões capazes de gerar danos sérios. Então, quando o explosivo ele for um tipo de pólvora química, a gente vai aplicar os critérios da tabela 1. Aí eu vou explicar a tabela aqui na tela maior, gente. Então, a gente só vou explicar isso aqui, ó. A gente tem sempre, em todas as tabelas, peso líquido. Esse peso líquido, ele é dado em quilograma. Nós temos aqui edifícios habitados. Então, pensa, a área administrativa, a área operacional, enfim, onde eu tenho área edificada, né? A gente tem ferrovias, próximo a nós aqui na Oeste de Minas é muito pouco, mas enfim, pode ter sim, muito comum. Rodovias, e nós temos aqui a distância entre um depósito e outro. As medidas aqui, elas vão vir sempre em metros. Então, sempre em metros, tá? Aí nós temos, por exemplo, de 0 a 20, aí temos as distâncias. Edifícios habitados, ferrovias, rodovias e depósitos, tá? Então, vai de 0 a 9.000 quilos, a tabela de número 1.
Nós temos aqui os artifícios pirotécnicos tipo 1. Eles apresentam risco de explosão em massa ou risco de projeção. Então tem que ser aplicado aí os critérios da tabela de número 3, que vai ter as mesmas medidas: peso líquido, áreas habitadas, rodovias, ferrovias, distância entre depósitos. Vamos entender cada uma das tabelas, gente. O artifício pirotécnico tipo 2 é quando você tem apenas o perigo de fogo e você tem um pequeno risco de explosão. A gente vai usar a tabela de número 4, que são distâncias mais flexíveis, mais tranquilas e também tem grandes capacidades. O artifício pirotécnico tipo 3, nesse caso, ó, quando não há risco significativo e que na eventualidade de uma iniciação, seus efeitos ficam combinados. Vai predominar, no caso, né, a embalagem e não projetam fragmentos de dimensões apreciáveis a grandes distâncias, né? Por isso vai ser aplicado às distâncias da tabela de número 1, que vai ser distâncias mais reduzidas. Enfim, vai dar para a gente entender bacana aqui, ó. Então, presta muita atenção. Vamos lá, gente, ó. Tabela de número 1. Nós temos aqui quantidades, traço, distâncias. A quantidade de 226.800 quilos é a máxima permitida em um mesmo local, ou seja, em um mesmo depósito. Vai ser a máxima permitida. Aí nós temos aqui a tabela de número 1. De 0 a 450, a distância de uma área edificada para outra é 25 metros. Para ferrovias, de uma ferrovia para outra, 25 metros. Rodovias, de uma rodovia para outra, 25 metros. E a distância de um depósito para o outro. Nesse caso aqui, a distância será de 15 metros. Ah, mas eu tenho uma quantidade lá, minha mineradora está armazenando 50 mil quilos. Então, nós vamos ter que procurar onde é que está 50 mil aqui. 50 mil está aqui, ó, entre 45.351 a 90.700 quilos. Então, está aqui, ó. Qual que é a distância, então, entre um depósito e outro? Está aqui, 75 metros. É a distância de um depósito para o outro. Ah, mas passa uma... a mineradora é próxima à vila, próxima a um povoado, é próxima aqui à minha cidade. Qual é a distância da rodovia, da BR que passa aqui? Tá bom. Então, tá aqui rodovia, ó, é 115 metros. Lembrando que é a distância mínima, tá? E qual que é a distância das áreas de vivência? Área administrativa, área operacional, instalações, enfim, o alojamento dos colaboradores, dormitórios, enfim, tá aqui, ó, 115 metros. A distância de uma área edificada para outra. A tabela de número 2, mesma coisa agora, gente. Quantidades, traço, distância. A quantidade de 9.000 quilos é a máxima permitida em um mesmo local. Por quê, Thiago? Porque aqui, em função da característica do material explosivo, ó. Então, nós temos aqui de 0 a 20, 75, 45, 22 e 20. Distância de um depósito para o outro. De área edificada, que geralmente a gente foca esses dois. Tem umas questões na prova, inclusive, vocês têm que resolver algumas questões dessas. Eu vou tentar aqui fazer uma gravação também, resolvendo algumas questões. Acho bem interessante. Então, edifícios habitados, 75 metros. A minha empresa armazena, Thiago, 8.000 quilos. Onde é que está 8.000 aqui? De 6.801 a 9.000 quilos. Qual que é a distância de um depósito para o outro? 90. Thiago, eu armazeno 10.000 quilos. Não pode. Aí você tem que colocar no depósito separado, meu amigo. É no máximo 10. Então você pode comprar, no máximo 9.000. Então você pode comprar 10.000, 15.000, 20.000, mas é no máximo 9.000 quilos que você vai colocar em cada depósito. É isso que tem que ficar claro, gente. Muito tranquilo, ó. Tabela 3. Quantidade de distância. A quantidade máxima, a quantidade de 113.500 quilos é a quantidade máxima permitida em um mesmo local. Aqui a imagem ela não fica tão nítida, tão boa, mas é o mesmo princípio. A mineradora de grande porte vai armazenar um grande volume de material. Então vamos imaginar que lá eu vou ter 100.000 quilos
de materiais explosivos. Então aqui, ó, vamos pegar a última linha. De 100, a penúltima, né? De 90 mil a 102 mil. Qual que é a distância de uma área habitada para outra? 640 metros, mais de meio quilômetro. Ah, qual que é a distância de um depósito para o outro? 380 metros. Acho que dá para entender, né, gente? Tabela de número 4, quantidades, distâncias. A quantidade máxima de 113.370 é a máxima permitida em um mesmo local. Gente, aqui tá 3, tá correto. Então essa aqui é a 4 mesmo. Achei que eu tinha repetido. Então vamos lá, quantidade máxima 113.370 quilos. Mesmo critério. Eu tenho armazenado lá na minha empresa, sei lá, 10 mil quilos. 10 mil tá aqui, entre 9.071 a 13.600. Qual que é a distância, Tiago, entre os depósitos? Ou melhor, da vila, lá próxima onde eu moro, da cidade. Aí você pega a rodovia, ou se tiver ferrovia também, e aí você vai achar a distância, ó. Então aqui, se for área edificada 526 metros, 264 metros para ferrovias e a rodovia é 132 metros. A distância de um depósito para o outro, 188 metros. Gente, é isso. Eu espero que não tenha ficado dúvidas. Eu vou postar até um exercício junto com a aula aqui, pra vocês resolverem para mim, tá? Vou ficar disponível durante o horário. Qualquer dúvida, pergunta, fique à vontade. Eu vou tentar gravar o exercício aqui também, tá? Então, um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.